Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Esse episódio é um oferecimento do Google for Startups e para conversar com a gente temos dois convidados aqui muito bacanas. O primeiro é o André Barrense, ele é diretor do Google for Startups na América Latina. Fala, André, beleza? Salve, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. E o segundo é o Paulo Tenório, que é cofundador e CEO da Tracto. E aí, Paulo? E aí, pessoal, beleza? Bom demais estar com vocês, hein? Bem-vindo ao Tecnocast. Então hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo. A gente sabe que muitos ouvintes aqui do Tecnocast também são empreendedores, né? Ou muitas vezes trabalham na área de TI, né? Então tá com um pezinho ali para desenvolver o aplicativo próprio, montar a sua própria empresa. E o André vai explicar pra gente como funciona o Google for Startups. Quem sabe te dar umas dicas aí, te ajudar a crescer e a faturar os seus bilhões de reais. Então aguenta aí que a gente já começa o papo. Para a gente começar a conversa, eu queria entender melhor aí, então, dos nossos convidados André e Paulo. Primeiro, começando pelo André, né? Explica pra gente quem você é, o que você faz, né, no Google for Startups e o que é o Google for Startups, para quem não conhece ainda. Boa, acho que é uma ótima forma da gente começar essa conversa aí, antes de chegar nos bilhões aí de faturamento e crescimento que você falou, Thiago. Temos uma hora para chegar nos bilhões, hein? Vamos lá, passo a passo. Mas, de fato, eu sou, então, o diretor do Google for Startups e o Google for Startups basicamente é uma unidade, um time dentro do Google que foca em como a gente pode ajudar startups, e aí a gente está falando principalmente de empresas de tecnologia, né, a crescerem e principalmente como elas podem crescer usando o melhor do Google, né? E aí o melhor do Google a gente sempre fala que além dos produtos, além da tecnologia, tem também toda a expertise, todo o talento que a gente tem dentro da companhia, e aí a gente quer colocar esse talento também disponibilizado para os empreendedores na forma de mentorias e na forma de programas para ajudá-los a solucionar os principais entraves ou os principais desafios dentro de cada etapa da jornada de crescimento de uma startup. A gente está presente em vários países do mundo, especificamente aqui no Brasil. A gente tem uma operação já há 4 anos, a gente tem um espaço físico, né, que está momentaneamente fechado aqui em São Paulo por conta das questões da pandemia da Covid-19, mas muito além, né, do próprio espaço, a gente se considera uma plataforma, uma porta de acesso para as startups em relação ao Google. E aí, acho que esse trabalho que a gente faz já há 4 anos aqui no Brasil, a gente teve já muitas startups super talentosas participando com a gente, inclusive a startup do Paulo, que é o Tracto. Então, acho que ao longo aí da próxima hora, a gente vai conversar bastante sobre como, então, a gente ajudou essa jornada do Paulo e como a gente vem ajudando já mais de 150 startups ao redor do Brasil durante esse período. Agora, André, talvez você não se lembre do meu rosto, mas a primeira vez que eu te vi foi há uns 4 anos e foi na inauguração do Google Campus São Paulo. E aí acho que é um bom momento para explicar o que é Google Campus e o que é Google for Startups, porque assim, Google Campus acho que muita gente conhece, a gente publicou até uma notícia quando o Google Campus São Paulo foi inaugurado, que é um espaço mais aberto, né? Não necessariamente frequentado só pelo pessoal apoiado pelo Google for Startups, né? É isso, nossa, que legal, acho que é uma ótima lembrança, você tá bom de memória, porque de fato, a gente abriu o campus há quase exatamente 4 anos. Na verdade, foi no dia 13 de junho. Então, a gente completou aí recentemente 4 anos da inauguração do espaço. Eu diria que o campus ele é um produto, né, do Google for Startups, que é um produto em formato de espaço físico, né? Então, a gente acredita muito que os empreendedores, né, e a comunidade de startups de uma cidade ou de um local como São Paulo merece e acho que se beneficia muito de um espaço físico aberto, como é o caso do campus. E aí a filosofia do campus é justamente esse de ser um ponto de encontro da comunidade, não só dos empreendedores, né, que passaram e passam pelos programas do Google, pelas iniciativas, como foi o caso do Paulo e da Tracto, mas também um ponto de encontro para a comunidade mais ampla, né? Então a gente está falando
também, né, dos empreendedores que não participam dos nossos programas, mas de desenvolvedores, de designers, de várias comunidades que se reúnem ali no espaço e de alguma forma se conectam. Então, o campus ele é um produto do Google for Startups, mas a gente não é só o espaço. Eu costumo brincar que mais importante do que o espaço, do que o metro quadrado do campus, é o que acontece ali dentro, que é justamente a parte de conteúdo, né, a parte das conexões e a parte dessa expertise que a gente compartilha em formas de programas, de workshops e de várias iniciativas. Deixa eu aproveitar para puxar o Paulo aqui na conversa também, né? Porque você falou do campus, falou do Google for Startups como produtos que se complementam, mas não são dependentes um do outro, né? Necessariamente. Dá para você ser apoiado pelo Google sem estar ali no Google Campus também. E o Paulo é um case interessante porque ele está em Maceió, né, Paulo? Exato. Como funciona essa relação, hein? Cara, é bem interessante. A ideia até de participar do programa, né, do Google for Startups, quando eles têm um programa de residência, que eu acho que com o André depois a gente vai bater um papo explicando um pouco melhor, é assim, a Google, na forma como ela trabalha, ela consegue nos ajudar de várias formas diferentes, né? Uma delas é com um programa de residência, onde permite que startups que estejam fora do eixo Rio-São Paulo, né, possam aplicar para o programa e passar 6 meses morando praticamente naquele prédio, né? Que é trabalhando naquele prédio animal, ali perto da Paulista, onde a gente vai poder conviver com empreendedores do Brasil inteiro. Então a Tracto, ela estava em Maceió na época, e aí a gente aplicou justamente aqui vamos dizer, não tem um ecossistema muito forte, né, de tecnologia. E quando a gente foi para São Paulo participar desse programa de residência, a ideia é 6 meses ali dentro daquele prédio, que todo mundo olha aquele prédio super legal e tal, transado é bacana, mas... Que, inclusive tem um café ótimo, né? Por sinal, nem fala, saudade daquele café. Gastei muito dinheiro ali, porque a história é a seguinte, todo mundo olha aquele prédio colorido, cheio de coisas e tal, mas na verdade, cara, o que a gente mais está querendo participar é do programa com as pessoas, sabe? Então, o que é que eles fazem? Selecionam pessoas incríveis de todo o Brasil e gente de todo mundo pra ser mentor da gente, que a gente fica ali. E, cara, a gente tá cercado de pessoas talentosas. É como se fosse, sabe? Se a gente olhasse pro passado, é como se a gente estivesse vivendo uma renascença diferente, com aqueles ateliês ali, daquelas pessoas explorando técnicas novas, coisas novas, sendo que a gente tá falando de negócio, não é arte, é negócio, é novas estratégias de como você pode crescer a sua empresa, como você pode atender melhor os clientes. Então, putz, assim, o aprendizado com o time do Google e com as pessoas que estão ali é animal. E o mais legal é, por você estar lá, sabe? Tem toda uma aura, assim, sabe? Vou ser bem honesto com você. Você tá, pô, tem um badge diferente e tal, segurança já conhecia. É boa moral pra nerd, saca? Mas isso é uma das coisas bem bacanas. Então, pô, a gente sente muita falta, cara, disso. Justamente por a gente estar em Maceió, a gente sabe o que significa um prédio físico daquele que só tem um objetivo, que é colocar boas cabeças para se encontrarem, sabe, ali, e dali surgirem negócios, novas parcerias. Então, o prédio físico é o que chama a atenção, mas é a alma do prédio que vale, sabe, assim. Então, é um negócio bem, pra gente, tipo assim, uma experiência impagável. Eu tava vendo uma entrevista do André aqui, quando eu tava pesquisando, né, pra montar a pauta, e aí no meio dessa entrevista eles colocaram um case também de uma startup que trabalha lá no campus, trabalhava no campus na época, e eles comentaram uma coisa que eu achei interessante, né, que muitas vezes a startup, agora contando das nossas experiências aqui, da minha experiência até como empreendedor também, a gente tem dificuldade às vezes de preencher vagas, de saber às vezes onde eu procuro essa vaga, né? Porque você anuncia no Facebook, aparece um monte de gente que às vezes não tem nada a ver com o seu perfil, mas está precisando de um emprego. Aí você coloca no LinkedIn, também vem outro perfil, mas não exatamente o que você precisa. E essa startup, eles comentavam no vídeo que o legal do campus é que você tem a área de quem tá lá residente, de quem tá lá trabalhando, mas você também tem o resto do campus, né? Uma área para você almoçar, né? Uma área compartilhada, onde chega muita gente ali que só tá usando espaço de coworking, né? Então, nessa troca, às vezes, de sentar do lado, de puxar conversa, às vezes você consegue puxar alguém para trabalhar com você, trabalhar na sua empresa, né? Então, nesse ponto, o campus acaba ajudando. Você falando disso, me lembrou aqui uma situação que é bem curiosa e acho que dialoga exatamente com isso que você falou, Thiago, que é no começo, primeiro ano do campus, que foi justamente quando o Paulo participou com a Tracto
impacto do programa de residência. Eu lembro que eu estava um dia indo comprar um café no Campus Café, e aí tinha um empreendedor que ele colocou uma plaquinha escrita assim: olha, eu procuro alguém que saiba muito sobre Ads, Google Ads, né? E aí eu perguntei para ele, falei, mas quantas pessoas vieram falar com você sobre isso, né? Ele falou, cara, já vieram umas 6 pessoas me falar aqui que podem me ajudar, porque eu não conheço nada sobre Google Ads e tô aqui buscando alguém para se juntar comigo, para colocar no ar assim, as primeiras campanhas que ele estava colocando na época da startup dele. E aí ele falou, putz, aqui é justamente um ambiente, né, um espaço ali aberto da comunidade, onde vários tipos de perfis, e aí é justamente o ponto que o Paulo trouxe, se encontravam e havia essa polinização ali cruzada que eu acho que é super valiosa. Então, casos como esse, acho que mostravam super, ou sempre mostram super bem esse valor dessa comunidade que orbita no campus, mesmo não sendo parte dos programas que a gente realiza. Sim, aí eu queria entender também, André, como que fica esse tipo de relação no Google for Startups, né? Porque aí você já está saindo do campus e eu vi que o programa não necessariamente você precisa estar em São Paulo para aplicar ou para conseguir receber essa ajuda do Google. Então explica um pouco pra gente, né? Ainda mais em tempos de quarentena, a gente tem visto cada vez mais gente aí falando que, pô, tô trabalhando mais ainda, tô de casa aqui, mas tô trabalhando mais, né? Então como que o Google ajuda essas pessoas remotamente? O que acontece ali no campus, né, toda a parte de programas, de eventos, workshops, mentorias, é o que é mais importante em relação ao metro quadrado em si. E de fato, eu acho que o encontro presencial, ele tem um valor, né? Ele ajuda a construir relações, ele ajuda a criar confiança entre as pessoas. E aí no momento em que a gente se viu provocado ou que a gente se viu na necessidade de fechar o espaço, a gente rapidamente readaptou ou readequou praticamente tudo que a gente fazia para um formato digital. E aí, esse processo, eu acho que ele acelerou também uma vontade ou um desejo que a gente tinha, que era de ter mais startups participando dos nossos programas. E aí, querendo ou não, a questão de um espaço físico traz uma restrição de quantas pessoas você consegue colocar no mesmo lugar para ocupar um mesmo espaço. E além disso, a gente sabe que existe um desafio, existe uma barreira para startups como, por exemplo, a Tracto ou outras startups, inclusive que passaram pelo próprio programa do Google, que são de fora de São Paulo, de virem e estabelecerem uma operação em São Paulo. A gente sabe que isso tem várias renúncias e várias escolhas que precisam ser ponderadas quando uma decisão dessa é feita. Então, quando a gente mudou esse formato para 100% digital, que é o que a gente está rodando agora, a gente viu justamente que essas barreiras de acesso, elas também começaram a diminuir, porque todo mundo se viu numa nova situação em que a forma disponível de consumir conteúdo, se conectar, acessar conhecimento, se tornou 100% digital, de uma maneira forçada, acelerada, mas que a gente está vendo que é possível. Então, o que eu vejo é que essa rápida mudança, ou essa adaptação dada a circunstância do Covid, ela inclusive nos ajuda a termos mais alcance e encontrarmos melhores e mais startups que também sejam fora desse eixo principal aqui de São Paulo, Belo Horizonte, mas que estão dispersas em várias outras comunidades de startups pelo Brasil. Então, eu diria que, ainda que a gente não tenha o espaço físico, a qualidade e o nosso foco e a profundidade do que a gente trabalha com as startups, ela não se alterou, pelo contrário, ela até, eu diria que ela se ampliou nesse período de quarentena, porque imagina que é muito mais viável eu conectar, por exemplo, uma startup brasileira hoje, né, com um engenheiro que está em Israel, por exemplo, um engenheiro do Google que está em Israel, para fazer uma mentoria, porque o remoto vai funcionar para todo mundo e todo mundo vai entender ou está entendendo que aquilo é o melhor formato possível nesse momento. A gente sempre trouxe muitos mentores e muitos especialistas do Google de fora para trabalhar com as startups, mas eu diria que agora não existe nem a barreira logística ou a barreira, né, de vir ao país para você fazer essa relação e dar acesso a esse tipo de mentor para as startups que a gente trabalha nos nossos programas. Mas existe então um atendimento, vamos dizer, personalizado, né, para startup, no sentido de você colocar um mentor, colocar um time para ir lá e, enfim, analisar o case de cada empreendedor, ver as dificuldades, como que o Google pode ajudar, porque pelo site eu já vi que tem bastante conteúdo, né? Eu até estava assistindo uma palestra da Mônica Santos, que é a diretora de RH do Google para Latam, e é uma palestra
palestra que ela deu lá no Google Campus, mas essa palestra foi transmitida ao vivo e tá disponível o vídeo lá no site. Então, assim, é um puta conteúdo massa que tá de graça. É 1h30 da Mônica falando e depois respondendo perguntas ainda do pessoal, né? Então, isso já é um puta conteúdo legal. Mas, assim, às vezes a pessoa ainda sai de lá com dúvidas e tal e precisa de um atendimento personalizado. Então, dentro desse programa do Google for Startups, vocês também oferecem esse tipo de atendimento? Eu acho que esse é o principal diferencial, né? Como você mesmo disse, a gente tem muito conteúdo disponível já, né, no YouTube, e a gente coloca muitas coisas no site, né, que é startup.google.com.br, mas de fato eu diria que o grande diferencial que a gente disponibiliza para as startups que participam dos nossos programas, seja o programa de residência, seja o Accelerator, seja o Immersion, são justamente esses acessos, né, e essa customização extremamente focada na necessidade, no momento e na conexão com o melhor especialista do nosso lado para ajudar os empreendedores, que torna o programa e esse engajamento, essa conexão tão especial. É interessante você ter falado, por exemplo, desse caso da Mônica, né, que foi diretora do Google durante vários anos. Curiosamente, agora ela é a Chief People Officer da Log, né, que é uma startup que também passou por um programa do Google que foi o Accelerator. Inclusive, o mundo dá meio voltas, né? E eu acho que esse tipo, né, de contato que a gente proporciona para as startups que passam pelos nossos programas é um dos principais ativos, né, que a gente consegue aportar e aporta de maneira muito customizada. Eu diria que tem várias coisas que a gente consegue aprender, que a gente consegue extrair, né, de uma palestra, de um bom conteúdo digital, e tem outras coisas que a gente consegue e só vai conseguir solucionar dentro dos nossos desafios como empreendedores se a gente senta do lado ou senta junto de quem já fez ou quem pode nos ajudar a encontrar aquela solução de uma maneira muito específica, que eu acho que esse é o papel de um bom mentor. A gente estava até brincando, né, no começo aqui do episódio, no Esquenta, falando que quando a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes a gente até tem uma conotação negativa, porque parece que é uma coisa só de autoajuda, vamos mudar o mindset, etc. Você consegue. Você consegue. Se você não conseguiu, é porque você ainda não tentou. E de fato Trabalhe mais, isso... durma menos. Exato, durma 4 horas por dia que você chega lá. De fato, é uma jornada extremamente estressante, extenuante e que requer dedicação. Mas o que vai te ajudar a solucionar os desafios, na maior parte das vezes, é você acessar os recursos corretos que vão te ajudar a acelerar a solução e te ajudar a encontrá-la mais rápido. E muito provavelmente você sentar com alguém que já fez aquilo, ou alguém que conhece muito sobre um assunto, sobre uma especialidade que vai te ajudar, é justamente aí que tem um valor gigante, né? Então, os empreendedores que estão participando dos nossos programas, eu falo que eles têm esse privilégio, né, que é de sentar com pessoas extremamente especialistas ou experts em assuntos que vão ajudá-los a acelerar o processo de encontrar suas próprias soluções. Então, eu acho que esse é um dos grandes ou o principal valor que a gente consegue aportar. E aí é óbvio, a gente faz isso muito na nossa área de expertise, na nossa área de conhecimento, que é principalmente tecnologia, produto e como escalar o seu negócio para se tornar um negócio global, né? Então eu já aproveito para perguntar, quem que pode entrar? Imagina que, tô criando a minha startup aqui, tenho uma ideia que parece interessante, o Google parece que pode me ajudar bastante nessa jornada empreendedora. Eu posso entrar e como que eu faço? Boa pergunta. E eu acho, Iga, que assim, os diferentes programas que a gente realiza, que a gente roda, as diferentes iniciativas que a gente tem, elas têm públicos e targets específicos, né? E aí é muito dependente de qual é então esse foco, qual é esse público específico que a gente determina os critérios. Mas eu diria que assim, de uma maneira geral, a gente tem foco no que a gente chama da etapa de tração, operação e depois de escala da startup. Os nossos programas, eles não endereçam e não têm foco no estágio muito inicial de uma startup, né? No estágio ali de ideação, de você ainda construir seu MVP e de você validar hipóteses, até você chegar no momento que você, de fato, começa a ter as primeiras vendas, os primeiros usuários. Nosso foco maior e onde a gente sente que a gente consegue aportar mais é justamente a partir do momento que você já tem o que a gente chama ali de Product Market Fit, né? Que aí você encontrou o seu produto, encontrou o mercado e quem quer usar e pagar. Vamos traduzir assim. E aí é quando a gente consegue mais ajudar os empreendedores e os times a justamente melhorar o produto, encontrar
o modelo de negócio de receita correto, testar os canais, começar a adquirir clientes. Então, tudo isso eu diria que é o nosso principal ponto de contribuição. E aí, a partir daí que a gente gosta de trabalhar. O Paulo, quando entrou, ele já tinha um produto existente, ele já tinha time, ele já tinha levantado investimento. E aí é justamente aonde a gente acredita que o nosso valor, a nossa tecnologia, os nossos produtos e os nossos experts podem mais ajudar. Não significa, né, que a gente não vai jamais trabalhar como startup que não tem todos esses requisitos. Não, a gente vai disponibilizar outros recursos, muito provavelmente recursos que estão disponíveis no nosso site, nos nossos canais. Como o próprio Thiago mencionou, a gente tem vários talks aí disponíveis no YouTube, mas o que a gente gosta e que a gente prefere trabalhar são startups que já estão com esse perfil ou com essas características, porque é quando a gente acelera e a gente impulsiona o crescimento dela. Mas eu queria entender, André, o quão sobre tecnologia tem que ser essa startup, sendo que é a principal área de atuação do Google. Como que a gente define quem vai aplicar, né? Porque às vezes tem uma startup que, sei lá, eu vi numa dos conteúdos aí, uma pessoa assistindo a palestra e falando, eu sou da área de e-commerce, de moda, não sei do que lá. Então até pra gente dar uma filtrada em quem tá ouvindo o Tecnocast, se interessou também, que tipo de perfil essa startup tem que ter aí no segmento que ela atua? A gente, quando fala em tecnologia, né, eu acho que o nosso entendimento, a nossa compreensão é que uma startup, e aí acho que isso vale não só para o Google, mas para qualquer pessoa que trabalha com o ecossistema ou no ecossistema, é que uma startup é um grupo de pessoas que está reunida para encontrar uma solução que seja replicável e escalável para um problema que obviamente também seja grande e que merece ser solucionado, porque a partir daquela solução ou como parte daquela solução cria-se ou existe um grande mercado potencial. Então, o foco, na minha opinião, ele não é na tecnologia em si. Então, a gente não está olhando, essa tecnologia é extremamente disruptiva, ela é uma tecnologia que nunca foi criada, nunca foi utilizada. O foco principal não é esse. Na minha opinião, e acho que os nossos programas, eles tendem a focar especialmente na solução, se a solução resolve o problema do usuário, né? E aí, consequentemente, de um mercado que ou já existe ou que está se desenvolvendo. E aí, a gente olha então, qual é a forma ou como a tecnologia é utilizada dentro dessa solução. E aí é fato, né, que existem tecnologias sendo desenvolvidas o tempo inteiro. A gente tem algumas tecnologias ou alguns focos que a gente acredita que, de novo, como o Google, a gente pode ajudar bastante o empreendedor. Tudo que é ligado à tecnologia mobile ou web mobile, apps ou web mobile, a gente acredita que tem muita expertise para ajudar. Tudo que é ligado a machine learning e inteligência artificial, né, machine learning e AI, a gente tem muitos especialistas que podem ajudar empreendedores que estão desenvolvendo soluções que têm essa tecnologia no seu centro, né, ou como parte importante da solução. E aí, dentro disso, você tem a aplicação dessas tecnologias em vários tipos de setores e modelos de negócio e soluções. Então, a gente olha a tecnologia como parte de uma solução que resolve um problema de um usuário, e não apenas a tecnologia de maneira isolada e qual é o nível ou grau de inovação ou disrupção da tecnologia. Para mim, a aplicação dela para solucionar um problema do usuário é o mais importante. Então, eu diria que é aí que a gente foca os nossos esforços e os nossos programas. A gente já teve programas focados em determinadas verticais, como fintechs, e a gente já teve programas voltados ou focados em determinadas tecnologias também. Então, a última turma de residência que a gente teve, né, a gente está rodando uma agora, mas a turma 4 de residência, ela foi uma turma toda focada em startups que estavam construindo, usando tecnologia a partir de assistência por voz. E aí a gente, obviamente, queria ajudá-las a partir de uma perspectiva de integração e desenvolvimento para assistentes virtuais como o Google Assistente. Mas André, olha só, eu acho que tem uma dúvida que paira no ar, porque acho que os nossos ouvintes conhecem muito bem a história do Google, né? No começo de tudo, era uma startup, 2 estudantes de doutorado, vamos, sei lá, ajudar a organizar a internet, né? Essa bagunça que ninguém acha nada, vamos tentar fazer isso aqui e tal. E aí, beleza, começou como um projeto dos 2 estudantes
foi crescendo e hoje é uma empresa que faz parte de um conglomerado com valor de mercado de $1 trilhão. E aí eu fico pensando, qual que é o interesse do Google em apoiar essas startups que estão começando, que já desenvolveram ali, né, o produto, o modelo, assim. Mas qual que é o interesse do Google? Por exemplo, o Google tem participação acionária nessas empresas apoiadas? Como que funciona no final das contas? Super legal. Acho que o Paulo, inclusive, vai ser testemunha aqui do que eu vou falar e ele pode complementar. Ou ele pode discordar também, ele pode fazer o que ele quiser. Vamos lá, hora da verdade. Mas o fato ao vivo! Ao vivo! O fato é o seguinte, você trouxe aí um fato que é super importante nessa história toda, que é essa origem, né, do Google. Por tudo isso e por toda essa origem, a gente acredita muito no potencial de uma ideia ou uma tecnologia que encontra ali um grupo de pessoas capaz de transformar aquilo num produto, num serviço que vai impactar a vida de milhões ou até bilhões de pessoas. Dito isso, a gente acredita muito nas startups como essa força motriz, né, de inovação, de criação de novos produtos e, consequentemente, de evolução da própria sociedade à medida que os comportamentos dos cidadãos e dos usuários também vai se alterando. E aí as startups são importantes para sempre estarem quase que à frente, né, ou muito à frente desses movimentos de transformação de vários setores, de várias indústrias. Então, a gente acredita que, de fato, se a gente for capaz de se manter relevante como companhia, desenvolvendo tecnologias e tendo produtos que ajudem esses empreendedores a crescerem e a se tornarem essas empresas que a gente acredita que vão transformar o modo como a gente vive hoje e no futuro, se a gente for capaz de ser relevante e ter essa relação muito próxima com os fundadores, é muito natural que essa parceria se transforme numa parceria que traga benefícios, talvez não imediatos para o Google, mas futuros certamente, de se tornarem, óbvio, parceiros, grandes clientes e terem desde o princípio uma relação muito próxima com a gente. Então, o Paulo pode testemunhar aqui, não existe nenhuma letra pequena, não existe nada obrigando ninguém a usar produto do Google, não existe nada obrigando ninguém a dar parte da empresa para o Google, não tem nada disso. Mas o que a gente acredita, sim, é que à medida que essas empresas crescem, elas vão ajudar nesse processo, né, de transformação digital e aceleração da transformação de uma nova economia digital que a gente está vivendo e vai continuar a viver. O Google, uma vez se mantendo relevante como um player, né, de tecnologia, de produtos para essa economia digital, se a gente conseguir ter esse lugar de destaque, de protagonismo, é muito natural que no futuro a gente seja ou siga sendo parceiros de negócios e, obviamente, a gente quer estar muito próximo dessas startups que a gente acredita que nem todas, mas várias delas ou algumas delas vão dar muito certo. Tá, mas no final das contas, então, o Google também não coloca dinheiro nas startups, né? Eu falo que a única coisa que a gente não faz é colocar dinheiro nas startups. O resto a gente faz quase tudo. Muitas vezes o dinheiro não resolve nada se vier só o dinheiro, né? Ele precisa da mentoria mesmo pra funcionar, né? Mas Exato. Aí eu queria entender se o Google dá algum empurrãozinho também, né? Se ele auxilia, direciona de alguma forma nesse ponto também. Eu acho que o Paulo pode até falar. Paulo, o que você acha? Olha, tem uma coisa que eu acho bacana quando o André estava falando, é que assim, pessoal, a imaginação geral das pessoas sobre o que é o Google é o buscador, os anúncios, né? Então a turma associa muito a uma força que a Google pode dar pra gente, tá muito associada a ads. Eu não vou mentir, eu também tinha uma impressão dessa no começo, assim, poxa e tal, mas na verdade é diferente, né? Como é uma grande corporação e a gente eu posso atestar, a primeira coisa, o contrato que a gente faz não envolve participação financeira ou de equity. Isso é super importante para manter a relação bem transparente. E a segunda coisa é que, cara, o valor que você consegue por estar lá dentro em relação à apresentação a investidores, ao mercado perceber a empresa com mais valor, ele é tão valioso quanto um dinheiro que possa colocar. Mas abrindo um pouquinho, tá entrando um pouquinho na praia do André sem entrar muito falando do Google, o Google também tem iniciativas que tem investimento envolvido, que são outros programas, que não é o Google for Startups, que são outros programas, mas que fazem parte dessa mesma cadeia de apoio, essa rede de apoio, tá? Por exemplo, existem startups que passam por um programa específico até para quem tem aplicativos e tal, que recebe uma grana
faz uma viagem para o Vale do Silício, consegue ficar lá um tempo e depois volta. Então, há também alguns investimentos financeiros que o Google faz, mas em outros programas. Então, é como o ecossistema de produtos da Google, também tem um ecossistema de ajudas a empreendedores, né? Então, isso é super importante. Eu posso atestar aqui que o André está falando 100% correto mesmo em relação a isso. Não é conversa mole, não é uma coisa... É realmente um empurrão. Cara, eu gosto de usar os termos que a gente usa aqui, sabe? Principalmente em Maceió. É uma voadora nas costas que os caras dão pra você ir pra frente, sabe? Assim, então, assim, só não vai mesmo se você não quiser, sabe? Então, é tão valioso quanto a grana, tá? Aproveitando aqui que o Paulo então acabou de contar a experiência dele, né, uma parte da experiência dele com esse apoio que a Tracto recebeu, né, do Google for Startups. Paulo, conta pra gente aí como é que foi essa experiência desde o começo. Como que vocês entraram pro Google Startups, né, e quais eram as dificuldades que vocês enfrentavam antes de aplicar no programa? Olha, tem uma coisa interessante disso, é que se eu fosse considerar um piloto de avião, eu seria aquele piloto de teste, sabe? Aquele que pega os aviões que ainda estão acabaram de lançar novinho, sabe? E aí diz, bota o Paulo lá que vai. Isso é bem interessante, porque assim, quando a gente começou, quando o Google trouxe esse programa, né? Eu tinha participado antes de um programa de aceleração, que era num programa do governo de Minas, que chamava CID, e lá a gente foi a primeira turma, né? Então a gente aprendeu bastante e tal, mas quando chegou esse programa do Google, a primeira coisa foi a seleção, né? Seleção foi duríssima, não é uma coisa que você aplica, manda um e-mail, o pessoal diz, beleza e tal, bate um papo, não foi assim, foram várias reuniões, quase sendo frito, que nem a gente fala, sabe, na reunião, passando assim, bem pesado nas entrevistas, porque, como o André falou, o objetivo das empresas, você perguntou, quão tecnológico precisa ser uma startup para estar lá? Olha só, startup de base tecnológica, ela precisa ter um core muito bom, né? Ela precisa resolver o produto, mas o interessante disso é que seja escalável. E para você ganhar escala, você tem que ter uma tecnologia forte por trás. Então eles estavam analisando em que estágio a gente estava, né? A gente já está com um produto, tinha recebido investimento, já estava com um histórico bem interessante, mas quando a gente foi para lá, a gente entrou num nível bem diferente, né? Que aí foi startups do Brasil inteiro, que a gente estava competindo por uma vaga e a gente, se eu não me engano, foi a única do Nordeste, foi uma das poucas do Nordeste que a gente estava a ser selecionado. Então primeiro começou com a seleção. Falei, e eu me lembro de um recado à época que falaram, é pra se dedicar ao programa, viu, Paulo? Foi o André que falou isso pra mim. O André, acho que na época a Manu que tava trabalhando lá também, alguém mais, acho que a Calói falou. Eu digo, cara, nem se preocupa, só entra se for pra dar certo mesmo. Então, e aí eu não sabia onde é que a gente tava entrando, né? Tipo, ninguém tinha visto o prédio ainda, ninguém sabia como é que era. E, cara, quando o prédio foi ficando pronto, que as coisas foram começando a aparecer, a gente disse, nossa senhora, sabe? Rapaz, então foi antes do prédio ainda. Foi logo no começo, assim, que eles estavam começando a fazer um processo de seleção bem grande. Não tinha nem pintado o avião ainda. Então. Não, nem fala, pelo amor de Deus. Olha, eu topo qualquer coisa, você me chamar, meu velho, você vai descobrir o negócio. Olha, me chama e diz assim, é de negócio, é sério a parada? Eu digo, velho, vamos nessa. Você falou da experiência como empreendedor, né? Existe essa jornada, as pessoas associaram muito a jornada do empreendedor aos primeiros 2 passos, ou o primeiro passo, vamos dizer assim, sabe? Ou a vontade do cara de mexer a perna, que é esse papo de autoajuda e tal, sei o que. Cara, existe uma longa jornada, os outros 99,9% do processo, isso não tem nada a ver. E é justamente nessa fase, quando você já começou, que você já tá lá, já tá tentando se virar pra, como é que eu faço uma boa contratação? Cara, como é que eu faço pra definir um processo de aquisição de leads para meu projeto? Como é que eu faço pra organizar um processo, por exemplo, de Kanban, ou fazer um processo de desenvolvimento Scrum ou Agile ou qualquer coisa dessa? E essas perguntas que não aparecem nas conversas sobre empreendedorismo, especialmente de startups, elas são o core do programa, sabe? Então, eu me lembro, teve uma mentoria comigo que ficou muito marcado, que foi a head de marketing do Duolingo, que por sinal era uma brasileira que já morava há muitos anos em Nova York, e ela contando, por exemplo, o time dela de marketing, que era um dos times lá, era maior que a Tracto na época, sabe? Então, assim, era como se fosse uma startup dentro de uma startup gigantesca. E aí ela abriu o capô
e disse assim, olha, abri os números do Duolingo, olha, a minha missão é aumentar o Monthly Active Users, que são os usuários mensais, e o Daily Active Users, que é as duas métricas que eles chamam, que a gente chama métrica North Star Metrics, que é a métrica principal para você acompanhar. Então, um papo super técnico, sabe? Eu tô explicando pra vocês bem técnico, que você, para poder você chegar numa pessoa dessa, sentar e ter 10 minutinhos, é muito difícil. Imagina 2, 3 horas sentado com a galera e discutindo e batendo papo. Então, cara, é assim, essas experiências se repetiram em vários níveis diferentes, assim, durante o programa, sabe? E isso fora a própria equipe do Google. Sempre puxar saco, o André sabe disso, a gente já conversa bastante. A equipe que o Google selecionou pra estar lá de profissionais, cara, a galera é muito pró. Muito pró. A turma não tem noção do que é isso. Sabe o que é uma galera pró? É dizer assim, cara, olha só, tô passando por essa dificuldade. Ah, é, Paulo? Quem você acha que é a pessoa que pode ajudar? Eu disse, tal pessoa. Cara, você fala com de manhã, à tarde, diz, olha, Paulo, tem essa pessoa, a gente pensou até nisso, e olha, dá pra conectar. Você topa aí não sei onde, e de repente você tá conectado com o head de algum local e não necessariamente do Google, de outras empresas também. Então, isso é muito importante você lembrar. Fora isso, né, lá dentro do espaço físico, eles fizeram, todo mundo conhece aquela parte aberta, né, do Google for Startups, lá que ele tem o prédio, né, o campus, mas tem a parte fechada, interna, que ela é mais com cara de office mesmo, assim, né? Mais cara de escritório mesmo. E as mesas estão espalhadas. Então imagina, do lado da gente, ali, ficavam uma outra startup, por exemplo, a Numa, que ficava ali perto da gente também, e tava o time de desenvolvimento deles inteiro lá. E eu tava com o Jorge lá, que é meu sócio, CTO do projeto. CTO é o chefe de tecnologia. Cara, eles iam trocando figurinhas ali entre eles. Então, nesse momento, não é o Google, entendeu? Que tá ali ajudando. É nesse sentido prático. É uma pessoa do Google, do time de desenvolvimento, não é outra startup, cara, que tá no mesmo gás que você. E ali é onde acontece a mágica, sabe? Então a mágica do time do Google é selecionar boas pessoas, bons projetos, pessoas que têm essa tese de compartilhamento de conhecimento para poder realmente a gente avançar. Então, um resumo geral disso tudo, né? O prédio é o catalisador, mas o programa mesmo, cara, assim, do dia a dia mesmo, se a pessoa se dedicar, cara, é muito raro. Até porque você tem outros hubs de trabalho, coworkings, que eu não sei como é que vai ficar pós-pandemia, mas onde você poderia encontrar, mas você não tem... A curadoria do Google, né? Assim. E outra coisa, as pessoas não estão naquela vibe de compartilhamento, eles querem compartilhar o espaço, mas não o conhecimento, saca? E aí fica aquele ambiente super competitivo, esquisito, né? E quando você tá, tipo, naquele ambiente ali do programa, a ideia é um ajudar o outro, assim. Então, pô, isso é muito legal, sabe? Então você recebe, às vezes, conselho de outras startups, de outras pessoas, mas você também compartilha os seus, né? É importante criar para manter o ambiente funcionando, né? Exato. Então, a troca de experiências desse sentido é muito importante. Pô, eu tenho 39 anos. Eu comecei a Tracto com 32. Então, assim, são 7 anos de jornada. E fora isso, eu tenho uma vida pregressa bem grande em outra área, né? Não era da área de tecnologia, propriamente dito, assim, de startups e negócio. Você trabalhava com o quê? Pode falar aí? Sim. Eu trabalhava com um efeito especial, cara. Olha, computação gráfica para cinema e televisão. Eu morei em Hollywood muito tempo, aí é outro papo, mas assim... Tem um pezinho no visual ali, né? Tem. Não, meu trabalho inteiro, foi minha carreira inteira, desde o colégio, foi começando com essa parte de computação gráfica. Aí, eu tava morando lá em Los Angeles e tal, e você, quando trabalha nessa área, eu vinha de uma pegada meio artística da história, sabe? É cair no mundo dos negócios, bicho, é sangue nos olhos, cara. É tudo métrica, né? É tudo número. Então, tipo, eu compartilhava um pouco da minha visão mais de artista de computação gráfica, né? Que é técnico, mas tem uma visão mais lúdica das situações, e a gente ajudava. Ao mesmo tempo, eu pegava um cara que era super sangue nos olhos de venda e dizia, Paulo, meu irmão, esquece essa coisa, cara, foca nisso aqui. E isso é o que faz a mágica, sabe? O complemento de backgrounds diferentes, né? Então, pô, tinha gente do sul do país, tinha os baianos lá que a gente, que tava com a gente, os caras figuraça. Cara, só gente boa, entendeu? Sabe aquele negócio, você chega no lugar e todas as pessoas, elas aparentam ser melhores, mais inteligentes que você, então você sente que você pode aprender, sabe? Sem se colocar pra baixo, não é isso, não é assim. Você sente que a galera tá num nível tão massa que se você quiser trocar uma ideia sobre qualquer coisa, vida pessoal, negócios, como tá seu estado emocional, como é que você tá tocando a equipe, a galera é incrível. Então, mas esse é um ponto. Isso das pessoas melhores do que você, se me permite apelar um pouquinho pra autoajuda, né? É até uma regra, assim, bem difundida na parte de RH, né? Eles sempre dizem, procurem contratar pessoas que vocês saibam que são melhores do que você numa coisa específica, naquela área específica que você vai colocar ela, né? Você não precisa saber mais do que ela pra liderar. A liderança é uma coisa que você vai alternando também. Então, você contrata uma pessoa que é super especialista naquela área, sabe mais do que você, tudo bem.
também alterna o poder ali e a sua empresa Exato. vai se beneficiar muito disso, né? Então isso é muito bom. E é background de gênero, de idade, de tipo locais diferentes, conjuntura familiar. Então, você acaba durante 6 meses, você conhece as pessoas, sabe? Convivendo todo dia no mesmo espaço, dá pra conhecer. Então, tem esse papo lá também de desenvolvimento pessoal. Porque eu vou te falar, a pegada do programa inteira é desenvolver as pessoas por trás do projeto. Entendeu? E o que essas pessoas vão fazer com esse conhecimento pós-projeto. Tanto é que o foco é nos founders, nos fundadores das startups, né? Mas também convidam a equipe para poder compartilhar. Então, eu levei gente de Maceió para morar lá com a gente, para passar um tempo e ficava revezando com a turma para poder experimentar, né? Essa situação. Então, isso é uma coisa que é bem bacana lá. Queria complementar uma coisa que o Paulo falou aí, que eu acho que é muito legal, porque pode parecer que quando você entra num programa, né, ou numa iniciativa do Google, o Google vai abrir a sua cabeça e vai colocar um monte de conhecimento, um monte de coisa ali, né? Mas tá longe de ser isso que acontece. E até hoje eu falo, né? Mesmo 4 anos depois aí, eu falo que o programa ou uma iniciativa, né, como essa que a gente tem de residência, aceleradora e etc., pelo menos 80, 90% é o que cada um faz durante essa experiência, né? Então depende do time, depende do fundador, o quanto ele vai se dedicar, o quanto ele vai absorver e ao mesmo tempo contribuir para esse, vamos chamar esse brain trust aí, né? Esse conhecimento que é gerado ali entre os participantes e também pelo Google. Então, eu acho que é sempre super importante falar isso, porque depende sempre do apetite do founder, né? Depende sempre do apetite do time, da startup que está participando, de absorver e, consequentemente, evoluir o máximo possível durante um período do programa. Antes de gravar esse episódio, eu tava fazendo aqui a minha lição de casa e pesquisando, né, sobre as pessoas. E o Paulo, ele viajou pra tantos países pra trabalhar que eu perdi as contas. Eu não consegui contar, assim, nos dedos da mão, né? Ele falou de Hollywood, mas tem países tipo, sei lá, Arábia Saudita, sabe? Então, é uma coisa de louco. Então, é claro que, como o André falou, precisa do apetite do fundador e da energia que provavelmente o Paulo tem depois de, né, viajar por aí. Mas eu fico pensando, a Tracto, ela foi apoiada pelo Google, né? Participou do programa de residência. Então teve uma ajuda do Google. Se a Tracto não tivesse o Google, o que seria muito mais difícil ou talvez vocês nem tivessem conseguido aí? Cara, eu falo pra você, falar num cenário hipotético, vamos projetar bem pra frente, assim, imagina o seguinte, a gente tá baseado em Maceió, né, apesar disso, eu falo sempre da porta do escritório pra dentro, o meu perfil de trabalho é bem diferente, é dizer assim, ó, pessoal, eu sou bem caxias, sabe, assim, chato pra caraca em algumas coisas, assim, e eu tento puxar o time pra essa mesma pegada, mas quando você tá falando de uma empresa que tá localizada em Maceió, a percepção de valor do projeto, ela muda bastante, entendeu, então pra você abrir uma porta, e a gente não tinha noção disso, porque era a primeira vez que o Google estava fazendo isso, e eu acredito, né, André, foi o primeiro campus do mundo inteiro, não foi do Brasil? Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Foi, a primeira vez que a gente estava fazendo o programa de residência, né, nesse formato, foi aqui no Brasil. Aí você imagina, então a gente não sabia literalmente o que significava, mas sabia que era coisa boa. Mas eu vou ser bem honesto, no começo a ideia era, aqui todo mundo tem, né? Pô, vamos aprender sobre os produtos do Google, sobre ads, sobre isso, sobre aquilo. E, cara, é totalmente diferente. E o valor é o seguinte, é um carimbo, cara. O empreendedor, ele vive muito de credibilidade. As pessoas estão colocando isso muito... As pessoas falam que tá meio fora de moda, sabe? Em algumas coisas de credibilidade, mas isso é super importante. Então, imagina, eu sou um fundador de Maceió, quem não conhece minha história ou não pesquisa, vai imaginar que eu posso estar em qualquer lugar, tá? Do Brasil, mas um Zé que tá tentando fazer a coisa. Quando você tem um carimbo do Google nas costas, isso faz com que as pessoas percebam diferente. Então imagina, se eu não passo pelo programa do Google lá em 2016, a gente teria, para abrir uma porta em São Paulo, com os fundos de investimento, com as coisas, os caras dobram o nariz. Vocês têm que lembrar, pessoal, eu morei em São Paulo há muito tempo também, em outras cidades onde o ecossistema é tão grande que ele domina, né? Ele é um buraco negro em relação a outros espaços. Então, na época que eu estava, 100% dos VCs, dos fundos de investimento, eles estavam baseados em São Paulo. 100% do Brasil, tá? 100%. Então, se você vem de outro estado, vem de fora, a não ser que você mora em São Paulo, conheça, tenha relacionamento, você não consegue abrir porta. Quando você já passa por um programa desse, cara, já é diferente. E teve uma experiência, aí eu posso falar que o programa, ele não termina nos 6 meses, tá, pessoal? O programa, ele continua. A gente tem um encontro anual,
que é animal isso aqui. O Google leva a gente para um hotel no interior de São Paulo, onde a gente vai passar 3 dias refletindo sobre a jornada. São 3 dias de descompressão, todas as startups que participam do programa juntos no mesmo espaço, cara, tomando cerveja, festa, conversa e tal, e trocando ideias e assistindo palestras. Isso é sensacional. A turma não conhece esse lado do programa. Não sei se eu posso falar o nome do hotel, tá, André? Nem vou falar, mas fica no interior de São Paulo. Um hotel incrível, sabe? Assim, um hotel fazenda, cara. Fazer um merchan do hotel, hein, Paulo? Não vou mais assim, mas, cara, ó, é surreal. Padrão Google. Ó, pessoal, padrão Google. Se fizer merchan, será que eles dão desconto? Eu espero, viu? Vocês pedem um patrocínio aí pro podcast. Mas, cara, é coisa assim de cinema e o padrão Google de realização das coisas é totalmente diferente. Então, nesse contexto foi isso. E teve uma coisa que eu acredito que eu não seria o mesmo Paulo que eu sou hoje. Eu vou te explicar que não teve muito a ver com negócios e teve ao mesmo tempo. O Google fez uma iniciativa, né, o programa Google for Startups, de juntar CEOs do mundo inteiro para ir para Israel para passar uma semana lá fazendo um projeto de liderança. Então, cara, eles mandaram um questionário. Quando eles me selecionaram, fui eu e a Mari da Gup aqui, sabe? Cara, eu me senti o cara mais sortudo do mundo, sabe? Porque é Israel, pra quem não conhece, sabe assim, tem a história inteira cultural das maiores religiões monoteístas estão lá, então, pô, um puta de um local espiritual, e a ideia era ir pra lá falar de negócios. Então, quando eu viajei pra lá, e o Google pagou tudo, tá, pessoal? Pagou passagem, hospedagem, alimentação, eu levei só o dinheirinho de passear e comprar algumas coisas, e eu fiquei lá. E, cara, eles trouxeram um cara chamado Punit, eu não consigo pronunciar o sobrenome do Punit, tá certo, Barrense? Punit Agarwal. Agarwal, eu falo Pragna-Wal, então Agarwal é bem complexo. Mas o cara, ele é descendente de indiano, né, de origem indiana, mas é britânico, nasceu em Londres, e ele ficou responsável por fazer o treinamento dos executivos do Google em liderança. E ele fazia isso com várias pessoas do Google que estavam em cargos executivos para treinar justamente a forma como essas pessoas percebiam a própria vida, o próprio trabalho. Mas ele faz isso não do ponto de vista técnico, sabe, com aqueles negócios de análise SWOT, essas coisas, não tem nada disso. Era uma análise humana, né, do porquê você tá fazendo aquilo. E, cara, eu falo pra você, aquele momento me transformou de um jeito, porque a gente misturou negócios e a gente foi caminhando pela cidade velha, lá em Israel, em Jerusalém, na cidade antiga e tal, e contextualizando negócios com o novo. E aquilo me transformou, porque eu tive uma experiência espiritual também muito forte com aquilo dali, e voltei mais determinado do porquê que eu realizo as coisas, né? Eu tava passando por uma fase bem complicada na Tracto, não só financeira, mas de produto mesmo, as coisas dando errado, sabe? As pessoas gostam de ver o lado positivo, mas aquela época a gente tava passando pau no produto, pau no financeiro, e eu falei, putz, será que a gente vai, sabe, vai quebrar, não vai chegar nesse local? Então eu cheguei lá muito confuso, né? E aí teve uma coisa que me transformou. Então, se você me pergunta, eu digo, eu não sei como era aquele Paulo antes desse programa, de conhecer o Punit, né? A gente compartilhou experiências bem incríveis lá, fora o resto da galera que foi, né? Imagina, aí eu reclamava que eu tava em Maceió, aí o Google também não é muito de divulgar isso, mas eles fazem um programa de aceleração de startups, eles fazem parte, né, de uma aceleradora que é a Flow, que eu sou mentor até da Flow, que fica na cidade de Ramallah, na Palestina. E não é na faixa de Gaza, que é o local mais tretado, mas também não é coisa pouca, não. O André foi comigo lá, assim, quando os caras me chamaram, aí falaram assim, olha, Paulo, é muito perigoso, você tem uma opção, se não quiser ir, não vá e tal. Eu falei, não, beleza. Eu falei, cara, eu moro em Maceió, meu velho, morre mais gente aqui do que eu digo, olha, se eu sair do Brasil, sair de Maceió pra morrer lá de um tiro de gás, eu sou o cara mais azarado do mundo, que aqui é foda. Aí eu falei, não, né? Aí, cara, quando a gente foi pra lá, mas aí é treta mesmo, porque é diferença, né? Lá é, cara, os caras com fuzil, aquele negócio todo, segurança, o segurança do Google parecia um urso, velho, um urso do tamanho do mundo lá. Eu falei, nossa senhora. Aí a gente foi ficando meio com medo, os caras muito com medo, mas a gente foi. Quando chegou lá, cara, tinha empreendedores. Pensa assim, a gente reclama tanto do Brasil, principalmente nessa fase que a gente tá vivendo e as coisas que a gente tá vivendo, a gente reclamando, e, cara, a cidade de Ramallah, né, ela fica murada, com um muro duplo, parece uma prisão. É uma prisão, seu Alberto, tá? E os empreendedores que estão lá, quando conversaram e olharam pra gente, disseram, olha, isso aqui é o melhor dia da vida da gente, sabe? Isso aqui é... Pô, eu me emociono muito dessa fase que a gente tá. Tem uma menina lá que desenvolveu uma bengala eletrônica pra ajudar cegos e surdos. Ela é muçulmana, então ela com, sabe, com o hijab aqui, com as coisas, com a coisa dela, o inglês perfeito. A galera não tem nem acesso a cartão de crédito lá. E eram uns empreendedores, assim, sangue nos olhos, assim, sabe? Assim, daqueles caras, assim, projeto de realidade virtual, realidade aumentada, projeto de tudo que você imaginar. Então, imagina, voltei pra Maceió, saí de lá e disse assim, nunca mais eu reclamo do Brasil, ou de Maceió, ou de qualquer lugar. Porque aquela galera que tava ali, em nenhum momento se fez dizer assim, eu não consigo, isso é muito difícil pra gente aqui. Nunca foi isso. Foi assim, como eu cresço,
como eu consigo? Como eu faço isso? Aí eu falei, cara, a gente tá reclamando demais, sabe? É mais pragmático, né? Cara, e a gente reclamando demais. Então, eu digo, eu virei um cara totalmente diferente. Se você me perguntar hoje pra eu reclamo mais não. E aquilo me voltou, tipo, determinado. Então, respondendo a sua pergunta de uma forma mais curta, é assim, cara, a transformação não foi na Tracto só. Foi no Paulo, no Jorge, que é meu sócio, na minha equipe inteira, que absorve essa energia de devolver pra comunidade e de, sem buchitagem, sabe? Sem conversa mole. De, através dos negócios da gente, criar uma relação mais humana. Que a gente move a nossa sociedade, por menor que seja, o nosso ecossistema, pra frente com as nossas ações. Então, basicamente isso aí. Então, eu não consigo me ver sem esse apoio mais. Assim, eu não consigo projetar um Paulo. Eu acho que seria mais egoísta, mais reclamão, mais choramingando as pitangas, sabe? É engraçado que a gente só conhece Israel por causa desses conflitos que acontecem lá, porque são as notícias que chegam pra gente, mas Israel é um puta polo de startups, né? Nossa! Inclusive, tem empresas gigantescas, por exemplo, uma chamada Waze, que foi comprada pelo Google depois e tal, mas assim, é de lá, entendeu? Então, é um país que até respira esse empreendedorismo e a gente não sabe, né? Então, vamos ver essa experiência. É isso mesmo, Tel Aviv, quando você vê o prédio, o Google tem um ecossistema gigantesco lá, então só em conhecer, assim, navegar aquilo, sabe, um centro de engenharia gigantesco, a gente teve acesso à palestra dos caras lá, realmente é assim, é como se fosse, quando eles falam um país startup, aquilo dali é verdade mesmo, assim, e o Google tem um pé muito forte lá, sabe? Esse caso aí que o Paulo contou, eu acho que até hoje também é uma das experiências, eu estou fazendo já quase 5 anos no Google, mas acho que é de fato uma das experiências mais marcantes, assim, quando a gente estava a caminho lá de Ramallah e tava todo mundo, eu lembro, num micro-ônibus mega apreensivo, assim, né, e não sabia o que esperar. E aí foi tão interessante que quando a gente chegou assim no prédio de onde ficava a Flow, e a gente chegou lá, estavam uns empreendedores meio esperando a gente assim, e a gente entrou dentro do prédio, eu lembro que eu falei, nossa, parece uma aceleradora, um espaço de startup como qualquer outro lugar do mundo. Exato. E aí a gente passou o dia inteiro lá mentorando essa turma, e de fato assim, os problemas eles até são muito parecidos, assim, eu lembro que o Paulo teve essa mentoria com essa empreendedora que tinha uma coisa de hardware. Eu lembro que eu fiquei com uma pessoa que estava querendo criar uma coisa meio de um marketplace de motoristas de táxi. Eu falei, existe isso em vários lugares. Ele falou, não, eu conheço a 99 no Brasil. Eu falei, gente, que loucura, né? Então é muito curioso, porque assim, o empreendedor, em qualquer lugar que ele tá pensando em como resolver um problema que o incomoda e que, de fato, pode transformar a vida da cidade dele, qualquer que seja ela, né? É importante que, talvez o pessoal não tenha essa imagem na cabeça. Ramallah, que a gente fala, não sei em português como é que fala, mas assim, cara, é surreal essa experiência. E ver o Google presente lá também renova esse espírito que a gente tem de comunidade, de construção, sabe? Você só entende quando você chega no local que tem muito menos que você e os caras estão correndo pra fazer. Então até hoje eu mantenho um relacionamento, não tem nada com o Google mais agora, um relacionamento direto com o pessoal da Flow, e eu venho acompanhando os projetos de lá, sabe? Cada projeto fantástico, cara. Tem uns caras que estavam desenvolvendo um case pra MacBook que já vinha com 1 TB a mais e bateria extra. Imagina esse tipo de projeto, se você vê onde é que esse negócio nasceu, você não acredita. Então isso é uma inspiração pra todos, assim, né? Então, acredito que a gente fala do programa do Google e foca muito no prédio, onde tá lá. E isso aconteceu, né, André? 2 anos depois, né, do programa, praticamente, que eu já tinha saído de lá, né? Então, é uma continuidade, é um acompanhamento, sabe? É como se fosse uma torcida pra dar certo, sabe? Que você tem. E é tão difícil isso quando você tá empreendendo, porque a galera vem com cheio de sarrabui na mão até você ganhar dinheiro. Então, ter o Google ali ajudando, a equipe do Google é incrível. Vai lá e faz, acredita, confia. Cara, porque eu vou falar pra você, 7 anos de jornada, mesmo quando você tem pouco tempo, tem situações que você tá num conflito tão grande que você não consegue enxergar a solução. Então, ter pessoas que têm um interesse no seu sucesso para conversar, mentores, é muito importante, tá? Então, abrir. E eu fazendo um parênteses aqui, teve um cara que conversou comigo essa semana aqui, que me disse que tinha uma ideia incrível, que queria fazer uma parceria com a Tracto. Aí, quando eu fui conversar com ele, ele disse, olha só, mas eu não posso contar, tá? A minha ideia ainda, mas eu quero muito fazer uma parceria com vocês. Eu falei, mas Aí eu falei, tu acha que eu vou desistir do meu negócio pra seguir uma ideia sua que eu não sei nem qual é, pra poder... Cara, pelo amor de Deus, faz isso não. Então muita gente segura. Ai, meu Deus, será que o Google quer roubar minha ideia? O pessoal usa lá pra fazer um laboratório e tirar as ideias, cara. Meu Deus, teorias da conspiração. E tem isso pra caraca, sabe? Assim, então é importante a turma dizer que realmente... Eu sei que parece difícil, sabe? Esse negócio de acreditar. Principalmente a gente tá com o pé atrás de tudo, mas é assim, o programa é super honesto, as pessoas são super transparentes e realmente querem
que você dê certo. Agora, eu acho que é como o André falou também, sabe? É importante também, tipo, tá com sangue nos olhos pra se abrir para o programa, né? Se você fica escondendo coisa, fazendo poker face, assim, de não, meu projeto tá bom, quando por trás tá uma bagunça, isso é prejudicial. Então, eu acredito que uma das coisas que faz funcionar bastante é a mesma transparência que tem do lado do Google, é importante ter do lado do empreendedor. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Vamos deixar nosso agradecimento aqui especial para o Google for Startups, primeiro por esse apoio aqui ao Tecnocast e segundo por abrir essas portas, né, para tanta gente aí que está precisando de uma mentoria, de um auxílio. Se você quiser conhecer mais sobre o programa, acesse o post desse Tecnocast, vai ter lá todos os links, tem as palestras, tem os conteúdos do site e também, quem sabe, você pode tentar aplicar lá, ver se você consegue fazer parte desse time, dessas experiências incríveis que o Paulo citou pra gente, né? Queria abrir o canal também para os nossos convidados, pro Paulo e pro André. Vocês querem, primeiro, Paulo, falar mais sobre a Tracto, né? Explicar o que vocês fazem e dar algum canal seu aí de rede social, se alguém quiser lá trocar uma ideia, te mandar mensagens. Beleza. Primeiro, pessoal, obrigado demais, Thiago. Obrigado por tudo. Obrigado, Google, também por abrir mais essa janela. E olha só, pessoal, quiser conhecer um pouco mais da Tracto, a Tracto é uma plataforma que ajuda empreendedores, profissionais, negócios a poder criar o seu material de marketing. Então, só entra lá em www.tracto.io e quem quiser se aventurar, me seguir no Instagram, tá? Eu posto foto dos meus filhos, tá certo? E fico também fazendo umas reflexões sobre a jornada. @Paulo Tracto, tudo junto. Paulo Tracto, TRAKTO. No Instagram eu tô lá chorando as pitangas, postando coisas boas e ruins. Afinal, a internet é pra isso, né? Rede social. Mas vale lá. Eu juro que eu não posto nada ruim, não. O André quer divulgar alguma coisa também? Pessoal, eu queria primeiro agradecer vocês aí pelo convite, dizer que pra gente é super motivo de orgulho estar com vocês aí no projeto, patrocinando e apoiando o Tecnocast. E quem quiser saber mais sobre os programas, sobre as iniciativas e as formas que o Google for Startups tem de apoiar, acessa o startup.google.com.br. E quem quiser também, enfim, manter essa conversa e manter esse diálogo, pode me acessar. Acho que eu costumo estar mais ativo no LinkedIn, André Barrense, e também pode me seguir lá no Instagram, @André Barrense, que assim como o Paulo, posto coisas do meu filho, de triatlo, bicicleta e coisas, obviamente, de startup também. Mas vai ser um prazer seguir conversando com vocês. Maravilha. Obrigado, pessoal, pela participação. Este Tecnocast vai ficando por aqui e a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Este podcast foi editado pela Maremoto.